Se vocês lembrarem tudo o que eu vou dizer agora, mas se lembrarem dessas duas coisas e a comparação que ela fez entre elas, já está bom. Essa é uma boa pergunta. O que seria da nossa vida se a gente usasse este instrumento como a gente usa esse? Fez a gente pensar. Obrigado, Thaís. Maranata. Esse clube, para você que talvez esteja visitando a igreja pela primeira vez, foi ideado para manter as crianças perto desta mensagem. E há muitos instrumentos que eles têm para isso, não é? E ontem, por exemplo, minha filha estava envolvida nas atividades do clube, conhecendo melhor uma planta, ou pesquisando outro assunto lá, e a gente conversava. Além deles terem atividades importantes para a idade, e que os levem a pensar na criação, nas coisas de Deus, ainda proporciona para a gente um convívio em família. Então, o Clube dos Desbravadores é um instrumento para nos ajudar a manter os nossos filhos neste caminho. Deus abençoe vocês, Genia, o Breda, a equipe. Eu espero que a gente possa comemorar as vitórias no céu com essa meninada. Às 15 horas hoje, alguns deles vão receber esse lenço, a qual eu fiz jus, viu? Não é maracutaia, não. Eu estudei para ser líder. Eu tinha lá meus 15 anos, 14 para 15. Nem poderia fazer isso, o líder é só com 16, né? Mas aí eu disse, se vocês não me deixarem, eu vou usar drogas, vou arrumar um filho por aí, eu vou sair da igreja, então eu quero fazer o curso de líder. E eles me permitiram, não sei porquê, né? Foi uma tentativa que fiz, deu certo. E eu pude então fazer a classe de líder com 14. Só poderia ser feito com 16. Né? Minha mãe entrou na jogada também. Então foi uma vitória. Mas o Breno me disse para não contar isso para vocês. Então não vou contar. Nós vamos então falar da Bíblia. A Thaís nos estimulou a isso. Então hoje às 15 horas dura. Alguns vão receber o lenço. É uma cerimônia bonita. Vale a pena você assistir. Vamos ao texto bíblico. E eu vou incentivar. São 12h, 12h28 no meu celular. E eu digo a você que nós vamos terminar antes do meio-dia, com toda certeza. Tá bom? Dá uma. É isso. Só para ver se você está prestando atenção. O Evangelho. No primeiro capítulo, verso 9. Eu quero dizer para vocês também que eu gostei tanto desse ponto, a partir da semana que vem, eu achei um método simples e bonito. E a partir da semana que vem, vocês vão sentar em bancos feitos pelos desbravadores com esse material. O que vocês acham? Esses bancos vão substituí-los e você vai ter um elemento aí seguro, diz o Rubem Cavalieri, que ele... Esse negócio vai aguentar a Bíblia do pastor? E o Tiago sentou em cima disso aqui, acredite se quiser. Ele sentou em cima e disse, aguenta. Eu não vou fazer isso em público, mas nós vamos acreditar na história. Né? João, capítulo 1. O verso 29. João 1, 29. Vamos fazer uma oração? Deus, nosso Pai, obrigado pela revelação da Tua Palavra. E nessa geração tecnológica, nesses dias modernos, em que tanta coisa nos distrai, chama a nossa atenção, nos ajuda não só aqui na igreja, mas em casa, todo dia, a gente ter um momento com a Tua Palavra. Nós pedimos que abençoe este momento de transmissão da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. No dia seguinte, João 1:29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que a ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso 35, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Talvez para você e para mim, a imagem do cordeirinho, como foi contado aqui pelos desbravadores, para as crianças, talvez para nós, isso não seja algo tão familiar, tão simples de ser compreendido. Mas naqueles dias, quando João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, aquelas figuras... Breda, por favor, pode tomar o seu lugar aqui junto a nós. Muito obrigado pela sua presença. Ele foi pregar fora, está desculpado. Então, eles quando viram João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eles tinham a imagem do santuário, dos sacrifícios e rituais do Cordeiro na sua mente. Naqueles dias de Antigo Testamento, da onde veio a cultura
judaica do Novo Testamento. Claro, nos dias do Novo Testamento já havia uma mistura com a cultura grega, ali a coisa começou a complicar, mas eles tinham o Antigo Testamento nas mãos. Eles decoravam porções do Antigo Testamento. E eles tinham aquelas imagens vívidas e ainda se fazia sacrifícios. Deu trabalho para tirar isso deles, quando o Cordeiro de Deus veio e substituiu os sacrifícios. Mas aquela imagem do perdão. Quando o sujeito pecava, ele ia ao templo com um animalzinho, e ali matava o bichinho que o substituía. Já imaginou? Você fez você deu a mancada, você pecou, você cometeu erro, e ali aquele animal que não tem nenhuma culpa, tão dócil, o mais dócil dos bichinhos ali que eles tinham, ele iria ser morto no meu lugar. E me impressionou um dia, eu estava no colégio, no UNASP, e chegou um cidadão lá num dos programas feitos para as crianças, com uma ovelhinha. E onde o bichinho ia atrás. E ele disse para a gente que ele comprou aquele bicho para engordar e comer no Natal. Mas o Natal passou, ele não teve coragem. E ali ele começou a criar o animalzinho como um bichinho de estimação. E era impressionante, quando o sujeito ia para cá, o bichinho ia atrás. Ele disse para a meninada: eu vou mostrar para vocês como funciona a amizade de um cordeiro. Subiu na árvore e ficou lá uns 10 minutos. Mas o animalzinho ficou ali, feito um cão de guarda, esperando descer. Ele foi ao banheiro, fechou a porta, e o bichinho ficou do lado de fora do prédio, até ele sair. Dependente ao extremo, não fazia nada sem o seu dono. E ele então andava com um pedaço de pau assim para proteger ele dos cachorros. Dependente, dócil. E aquela imagem me fez pensar no que eram os sacrifícios do Antigo Testamento. Aquele homem não conseguiu comer o cordeirinho, depois que comeu ele. Imagina você ser o culpado e passar a faca no pescoço de um bichinho daqueles, porque você errou. Que ele tem com isso? Mas assim era o sistema de sacrifícios, impressionante. O sangue, aquele ritual todo. Então, o João Batista olhou para Jesus e disse: é este, aquele cordeiro que era sacrificado até agora, é este. É para ele. Os maisinhos apontavam: esta é a realidade, aquela era a sombra. Ele é o Deus que tira o pecado do mundo. Depois de matar o cordeiro, o sacerdote ou levava o sangue para dentro do santuário e o colocava diante do véu e transferia os seus pecados que foram colocados sobre o cordeiro. Você tinha que confessar com as mãos sobre a cabeça do animal, e depois ele era morto, então o sangue era levado para dentro do santuário, o seu pecado ia parar lá. Ou o sacerdote, dependendo do tipo do sacrifício, ele se alimentava da carne do cordeiro e levava dentro de si e oferecia o incenso diante de Deus. Assim os seus pecados eram, de uma forma ou de outra, transferidos para o santuário. Jesus veio, e João Batista entendeu que esta agora era a realidade que substituía a sombra. Ele é o substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra tirar no idioma grego é curiosa, no mínimo curiosa. E quer dizer, por exemplo, você retirar o peso de um lugar e colocar esse peso em outro lugar. Tira o piano daqui e põe lá. Não me peça para fazer isso agora, mas essa é a ideia. Você tira o peso de um lugar e coloca em outro. Tira o do mundo, ou ainda, e essa é a mais interessante na minha opinião, ele tira o pecado no sentido de que ele limpa uma infecção para que o remédio possa ser aplicado. Antes do mertiolate, você tem que usar a água oxigenada, não é assim? Tirar a infecção, limpar para o remédio ter efeito. Eu me lembro quando era menino como você, não é? Eu não fui menina, mas é um privilégio que eu dispenso, por enquanto. Não é? E eu lembro que já jogou bola no quintal da sua casa, é uma delícia, não é? Quando você chuta o chão, sem tênis, e o seu dedo passa a sorrir, não é? Abre a tampa do dedo. Já fez isso? É uma delícia. Não faça isso sozinho em casa. Mas eu me lembro que eu escondia da minha mãe, punha um durex para o dedo começar a colar e aquilo inflamava, gente. Que coisa horrorosa. Então, quando se descobria, inevitável. Água oxigenada, aquilo espumava, não é? E depois, quando a ferida estava limpa e pronta para o remédio, então se colocava o mertiolate, que naquela época ardia barbaridade. Mas antes do mertiolate, antes da cura definitiva, há que se limpar o curativo. E aqui esta palavra, tira, quando João diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, esse sentido também aparece. Limpa
o ser humano, prepara o ser humano para a comunhão com Deus, com o Criador. Esse cordeiro, além de tirar o peso do seu e do meu pecado, esse cordeiro nos purifica, se a gente quiser, nos prepara para a comunhão com Deus Criador dos céus e da terra. Esse Cristo veio para nos dar esta possibilidade. E quando João anuncia o Cordeiro de Deus, na presença de 2 dos seus discípulos, no verso 36, diz assim, se você quiser, fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos usar. Verso 36, e vendo Jesus passar, diz o Cordeiro de Deus, 2 dos seus discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse, que buscais? Até aqui por enquanto. 2 discípulos de João, vendo anunciar o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir a Jesus. E Jesus, repentinamente se vira, se volta e pergunta, que buscais? Ele parece indelicado, não é? Parece até mal educado. A gente não ouve na Bíblia a inflexão da voz. Essa é uma dificuldade que nós temos. A letra é fria. Você não tem aqui a entonação da voz. Por exemplo, quando Jesus fala para Maria, mulher, que tenho eu contigo? É diferente de mulher contigo, não é? Mas a gente não tem essa variação, a emoção na letra fria da Bíblia a gente não tem. Mas Jesus não foi mal educado e muito menos inconsequente. Jesus vira e diz, que buscais? Ele queria que aqueles 2 refletissem. Esse é quem veio o pecado, quem veio colocar você em comunhão com Deus. Ok, vamos segui-lo, mas o que vocês querem afinal? E essa é uma pergunta que cabe para nós no século 21. O que nós queremos quando seguimos a Jesus? O que nós queremos quando nós trocamos o celular pela Bíblia? A gente quer só a cura da doença? A gente quer um Deus caixa eletrônico? Onde nós vamos a Ele dizendo, olha, eu fiz tudo o que deveria fazer na vida cristã, eu digito uma senha e Ele me dá o que eu pedi. Eu dou o dízimo, a oferta na igreja, então vou e digo, o Senhor tem que cumprir a sua parte, é assim que eu lido com Deus. Que buscais? O que você deseja quando busca, quando vem à igreja, quando, enfim, procura conexão com Ele? Que buscais? Quais são as suas intenções? Eles deveriam refletir nisso e nós também. O que nós esperamos de Deus? Esta pergunta define a nossa resposta quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Que buscais? E aqueles 2, no verso 38 ainda, na segunda metade do verso, disseram-lhe, Rabi, que quer mestre, onde assistes? Ou onde moras? Respondeu-lhes Jesus, vinde e vede. Foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Resposta certa. Que buscais? Onde o Senhor mora? Nós queremos te conhecer. Nós queremos saber o que o Cordeiro de Deus tem para nós. O que pede de nós? Quem é o Senhor afinal? Como isso tudo vai se cumprir? As páginas do Antigo Testamento vão ser verdade no nosso dia a dia. Como tudo isso será? Nós queremos te conhecer. Se o Senhor é o Messias, o Cordeiro, nós queremos saber, queremos ouvir de ti. Onde o Senhor mora? Podemos ficar contigo? Vinde e vede. E ficaram com ele, ali, a 10ª hora é mais ou menos às 4 horas da tarde, no horário dos judeus. Se João Batista representava a geração que anunciou a vinda de Jesus, a primeira vinda, essa gente aqui representa, e nós também, a geração que vai anunciar a segunda vinda. Mas por que anunciamos e buscamos a Jesus? Que buscais? Nós temos que conhecê-lo, porque quando ele vier, aqueles que o conheceram nessa vida terão a vida eterna. E eles foram com ele e ficaram aquele dia. Essa semana você teve tempo para ficar com ele? Ou a correria foi tão grande que você veio no sábado esperando que o seu irmão resolvesse todos os seus problemas espirituais? Como foi essa semana? Será que Deus perguntou a você e a mim, que buscais? O que nós respondemos? O que nós fizemos para estar com o Cordeiro? Que atitudes tomamos para conhecê-lo melhor esta semana? E se Ele é Deus, se Ele é eterno, se Ele é infinito,
as possibilidades são infinitas para aquele que o busca. O conhecimento nunca cessará. E a Bíblia, e muitas vezes isso tem acontecido comigo e com outras pessoas que pregam, com você talvez, quando a gente apresenta uma passagem bíblica, como eu estou fazendo, às vezes tem gente que diz, olha, já ouvi tantos sermões sobre essa passagem, mas essa foi diferente. E é assim mesmo. Porque a Bíblia é infinita nas suas possibilidades. A gente só precisa ler. A gente só precisa trocar um pouco a tecnologia, os altares modernos, pelo altar de papel convencional, letra preta no papel branco, coisa tão antiga, mas que permanece e tem uma mensagem de água da vida, como nós estudamos essa semana, não é assim? Aqui está a água da vida. É esta palavra que nos põe em conexão com esse Cordeiro de Deus. O que nós fizemos essa semana para conhecê-lo melhor. Aqueles dois procuraram onde ele morava e com ele ficaram. Você tem um tempo de qualidade com Deus, todo dia, ou é a última hora, no último momento, quando não há mais vontade, quando você está cansado, quando não há mais condições de ler e entender alguma coisa. E tem gente que diz para a gente assim, pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono. O pessoal lá da enfermagem do UNASP, onde eu trabalhei, diz que há uma matéria que trata disso. Quando nós dedicamos a mente a um livro complexo, mais do que o normal do nosso cérebro, é normal a gente ter sono, a energia que ele gasta proporciona este efeito. Não é presença maligna, nada disso, é normal. Dizem eles, eu acredito. Já fiz o teste. Quando não tem sono, ao invés de ver TV, o que eu faço? Vou ler um livro muito difícil de entender, logo fico com sono. E aí eu vou dormir. Então, não dê a sua pior hora ou momento do dia para a Bíblia, não vai dar certo. Vai ficar com sono e achando que é o Satanás que está presente. Dedique a hora do seu dia, quem sabe a primeira hora. Não estou dizendo para acordar às 5 da manhã, mas o primeiro momento que você costuma acordar, se você trabalha à noite, é médica, estude no primeiro momento de melhor qualidade do seu dia, quando isso for possível, sei lá, só um exemplo. Que buscais? Eles queriam conhecer o Cordeiro. Mas a história continua, no verso 40. Veja lá, era André, o irmão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André, nunca foi um grande pregador. André, que o João Batista anunciara o Cordeiro, um dos dois que foram ficar com ele na casa dele. Um dos dois seguiram a Jesus. E eu pergunto o que buscais. André, nunca foi líder de igreja, nunca teve nenhuma expressão grandiosa na Bíblia, como Pedro, por exemplo, como Paulo. Não. André era um ilustre conhecido, um Zé Ninguém na linguagem popular. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Estava ali. Mas André, característica, esse homem, depois deste momento, e começando por esse momento, ele nunca perdia uma chance de levar alguém para conhecer Jesus. Um homem simples, calado, nunca pregou um grande sermão, nunca escreveu livro nenhum, mas um sujeito, aliás, não fora ele, Pedro não conhecido Jesus da maneira que conheceu. Será que Pedro teria pregado um sermão e 5.000 se converteram se não fosse André? Percebe a importância desse simples desconhecido? Um pescador, sem muita cultura, mas ele sabia fazer, levar as pessoas a Jesus. André, o seu próprio irmão, Simão Pedro, e disse, achamos o Messias. Assim era André. E quando outras pessoas conhecem a salvação, a gente opera a nossa própria salvação. Sua vida cristã está sem graça, sem sal, sem açúcar. Você vem à igreja, entra e sai, nada diferente acontece. Você não sente mais a alegria que sentiu quando se batizou. Talvez esteja faltando a Bíblia. Talvez esteja faltando oração. Mas talvez você esteja fazendo essas duas coisas. Lendo a Bíblia e orando, mas não esteja terminando, que é o terceiro fundamental para a alegria na vida cristã. Quando a Bíblia, eu oro, mas não levo isso, a minha vida cristã vai decaindo, vai murchando como uma plantinha sem cuidados. Essa que é a realidade. Experimente. Está sem graça ser cristão? Experimente
Dar alguém para vir à igreja, oferecer estudo bíblico, levar um folheto, nós vamos ter disso de montão daqui a pouco aí, sábado que vem no outro, coisas de qualidade. Experimente fazer um contato missionário, experimente testemunhar. Sabe quem é o Bill? Conhece o Bill, não? Bill era um alcoólatra, morava, se eu não estou enganado, na cidade de Nova York. E Bill já havia ido 49 vezes naquele hospital buscando ajuda. Quando as coisas ficavam ruins e o organismo já não respondia, Bill naquele hospital, que atendia pessoas alcoólatras. Chegou ali, bateu no balcão, e a atendente chegou e disse: Bill, você de novo aqui. Eu não vou te atender, você já veio 49 vezes. Essa é a 50ª. Não dá para te aguentar, Bill, você não tem conserto. Eu não vou te atender mais uma vez. Nada de nada para você. E o Bill disse, insistiu bastante. Você sabe como uma pessoa alcoolizada fica, né? Às vezes engraçado, às vezes violento. O Bill era um sujeito insistente. E ele insistiu muito. E a moça disse o seguinte para ele: Bill, é assim, eu te ajudo mais uma vez, interno você, te dou remédio, te dou soro, coisa e tal, se você me fizer um favor. O que é? Aqui, descendo o corredor, na última porta à direita, há um moço que bebeu pela primeira vez. Eu peço que vá até lá e só pare na frente dele. Você não precisa dizer uma palavra, Bill. Só de olhar para você, ele já vai entender que não vale a pena beber. Você é um trapo humano, Bill. Para com isso. Tá bom, eu vou. E foi. Deu no corredor do hospital catando frango, sabe como é, né? Chegou ali, abriu a porta e o rapaz estava sentado na cama. E o Bill entrou, parou e encarou o moço. E de repente, na mente do Bill, começaram a surgir textos bíblicos e coisas que ele havia aprendido na sua adolescência na igreja que ele frequentara. Bill havia sido cristão. E no momento alguma coisa dizia para ele: fala com esse moço. E ele começou a pregar. Começou a dizer, você, filosofou a beça, né? E começou a citar textos bíblicos e disse, você tem que acreditar em algo maior do que você. E o moço, eu não acredito em nada maior do que eu. Agarrar maior do que você, e por aí foi. E Bill argumentou e falou alto e pregou. Saiu de lá, foi para casa. E na noite seguinte, Bill voltou ao hospital, sóbrio. Bateu na mesa do atendente e disse, tem mais alguém aí para passar um sermão? E assim, você acredite se quiser, Bill se tornou o fundador da Associação dos Alcoólatras Anônimos, que você já ouviu falar. Bill salvou a própria pele, porque ele procurou salvar os outros. Você acha que no cristianismo é diferente? Fica aí sentadinho sem fazer nada para você ver onde vai parar a vida cristã, na sarjeta. Mas se você se alimentar da Bíblia, do Cordeiro, se você tiver contato com ele, e você repetir isso com os outros, como fez André, a sua vida cristã vai mudar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Entregue um folheto, visite um enlutado, faça um pão e leve para alguém, convide alguém para vir à igreja, não sei, vá no hospital, ajude a Adra, não sei, mas ache algo para você fazer em prol do semelhante, para levar o evangelho, assim fez André. E André chega ali e apresenta Pedro a Jesus. Eles nunca haviam conversado, Jesus e Pedro. E veja, no verso 42, nós paramos aqui. André levou Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Aqui, Jesus fez um reconhecimento. Na verdade, Jesus aqui, que nunca tinha visto Pedro, fez uma revelação. E disse, eu nunca te vi, mas sei quem você é. Tu és Simão, filho de João. Você é um sujeito complicado, não é, Simão? Nervoso, estouradão, não perde oportunidade para brigar com alguém. Você é um camarada que nenhum de nós gostaria de ter na comissão da igreja e nem como vizinho. Pescador, rude, bruto. Você é Simão, filho de João, filho de carne, homem, ser humano, pecador, complicado, como nós aqui, todos nós. Talvez não com as características de Simão, mas outras características humanas próprias da gente. Tu és Simão, filho de João, eis a revelação.
Mas Jesus também fez uma profecia. E na segunda metade do verso 42 ele disse: mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você é Simão, mas você vai ser Pedro, a rocha. Aquele que vai pregar um sermão e não será converter 3.000 pessoas pelo poder do Espírito Santo. Você será, embora agora seja complicado, cheio de defeitos, um homem que as pessoas não acreditam muito, você será Pedro, um grande líder da igreja, vai ficar famoso no mundo inteiro por onde o evangelho for pregado. Entenda uma coisa, Jesus fez uma revelação e uma profecia. Pedro, ou Simão, não era alguém em quem as pessoas acreditavam, mas seria, como é, alguém que em geral a gente admira. Esta geração aqui, e os pais dessa gente, desses meninos e meninas, e os tios e os parentes, e nós que os conhecemos, esta geração talvez ainda não seja o que deveria ser, e nós também não somos. Somos cheios de problemas e defeitos, e dificuldades para serem resolvidas, mas nós podemos, eles e nós, podemos ser Pedros. Podemos ser gente que vai trazer a luz para muitas pessoas antes de Jesus voltar. Você acredita nisso? A gente precisa ser preparada com o nosso exemplo, muito mais do que ensiná-los o que eles devem ser ou fazer. Eles copiam o que nós somos e fazemos. Essa que é a grande verdade, e só descobri isso quando eu tive meus filhos. E muitas vezes me peguei dando bronca neles, descobrindo que aquelas características, aquelas atitudes deles eram reproduzidas de mim. E aí eu percebi como eu era complicado. Você não é o que as pessoas gostariam que você fosse, nem eu. Você ainda não é aquilo que as pessoas acham que você deveria ser, nem eu. Você ainda é complicado, ainda é cheio de defeitos, eu também. Nós somos ainda Simões, talvez. Mas você, eu e eles, todos podemos ser a geração que vai anunciar Jesus, a volta de Jesus. Podemos. Nós podemos ser aquilo que Deus sonha para nós. Jesus acredita na gente. Como acreditou em Pedro, um homem complicado, acredita em você, em mim e nos seus filhos. Basta nós desejarmos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É isso que você quer? Então gaste tempo com o Cordeiro. Então busque Ele em oração e testemunhe e experimente ser aquilo que Deus sonhou para você. Eu termino contando uma pequena história. Deixa eu ver se dá tempo. Sim, uma pequena história. Um homem muito rico tinha um filho que não gostava de nada, que era bom. Então ele disse para o garotão: sente aqui. Eu decidi te dar tudo que você jamais sonhou. Você vai poder viajar, fazer o que você quiser da sua vida. Você vai poder curtir sem nenhum mandamento, sem Bíblia, sem igreja, sem pastor, sem escola adventista para te perturbar. Você vai poder fazer o que quiser. Esse é o seu sonho? Então vai curtir a vida. Todo o dinheiro que você precisar eu vou te dar. Só tem o seguinte, filhão. Você tem 365 dias para curtir a vida adoidado. Depois você toma esse remédio e morre. Você tem 1 ano para fazer o que quiser da sua vida. Boa sorte. Só que o trato é esse. Daqui a 1 ano, você toma um remedinho e morre. Não tem como escapar, eu te acho. Sabe aquele negocinho de procurar preso? Satélite e tal, não escapa. 1 ano para viver a vida como você sempre sonhou. Depois, tomar o remedinho e morrer. Pergunto, você aceitaria essa proposta? Você aceitaria? Tá bom? Não me entenda mal, mas essa é a proposta que o diabo faz para nós e nós quase todo dia pegamos. Porque ele diz, olha, não se incomode, ninguém está vendo. Não se preocupe com o fundamento, com aquilo que você deve ser. Viva a vida, para com o estresse, viva melhor, viva mais feliz. Não se incomode com o que diz a Bíblia, ou aquele povo lá da igreja, enfim, viva a vida. Só que é o seguinte, você tem para isso 60, 70, 80, alguns chegam a 90. E depois disso você morre. E não sobra nada para contar história. Essa é a proposta do diabo. E você já aceitou ou não? Cá entre nós. Deus faz uma proposta diferente. Ele diz a você, olha, talvez você não tenha tudo o que sonhou, talvez você rejeite um bom emprego por causa do sábado, talvez você tenha a desconfiança dos amigos porque você não bebe aquilo, não come aquilo outro, talvez
riam de você, talvez te critiquem, talvez te humilhem em público, mas Deus diz, é o seguinte, você vai viver 60, 70, 80, 90 anos. E depois disso, mesmo que você morra, eu volto, te ressuscito e você vai pisar em ruas de ouro. É essa a proposta que Deus faz para você. É essa a proposta que Deus faz para os seus filhos, para os nossos filhos. E é nesse caminho que a gente tem que ajudá-los a perseguir. É esse o caminho que o clube tem tentado nos ajudar a perseguir. É esse o caminho que essa igreja tem proposto, com a revelação que nos traz. Resta a nossa escolha. O que nós vamos pegar? A proposta de Deus ou do diabo? Logo nós vamos ser chamados. Logo este cordeiro vai aparecer como um rei. E ele vai nos chamar para viver a eternidade. Nós estaremos prontos? Quando formos chamados, a gente vai estar lá em pé? Depende das decisões que tomamos hoje. Que Deus nos ajude. Amém.